É 13, é 13. Sabe o craque do time, que comanda o rolar da bola, que articula a jogada e garante o esperado gol? Aquele que inflama a torcida e tem a confiança do treinador? Se trocarmos o estádio pelo Congresso Nacional, lá estarão aqueles e aquelas que suam a camisa, driblam as dificuldades e goleiam em favor do povo brasileiro. E é você, e cada um de nós, que tem o poder de escalar essa seleção. No gramado chamado Brasil, são os deputados e deputadas, senadores e senadoras que entram em campo para aprovar leis e direcionar emendas para dar conta das demandas nacionais. É preciso a gente lembrar que não dá para votar apenas no presidente da República. É preciso a gente votar para deputados que pensam assim, para deputadas que pensam assim, para senadores e senadoras que pensam assim, para a gente construir uma maioria e fazer a mudança que a gente precisa fazer nesse país. Olá, eu sou a Adélia, candidata a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Eu sou uma mulher agricultora, agrônoma, a primeira agricultora concorrendo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nos acompanhe a partir desse momento no Facebook, Instagram, aonde vamos estar apresentando vídeos curtos, mostrando as nossas ideias, propostas de um mandato com afetividade, com muita alegria. A gente quer compartilhar com vocês o nosso sonho. Eu vou contar aqui nesses vídeos sobre agroecologia, sobre proteção ambiental dos animais, também sobre questões raciais, das mulheres. Nós vamos tratar nesse vídeo a questão da agricultura familiar, luta pela terra. Fique atento com nossas redes sociais, que eu vou responder tudo o que me perguntarem sobre as nossas políticas públicas, nosso trabalho, sobre as ideias de mandato, as nossas propostas antirracistas, feministas, LGBTQI+, a agricultura familiar e também toda a proteção à natureza. Boa tarde, amigas e amigos. Estamos aqui no Comitê Popular Volta Dilma, através do Gabinete 13, para conhecer nossas candidatas e candidatos à Câmara Federal, Senado e câmaras estaduais. Hoje é com muito prazer que trazemos aqui a Adélia, mulher agrônoma, que vai nos falar, primeiramente, por que saiu candidata, Adélia. Agradeço primeiramente a oportunidade de estar presente num canal de tanta importância, né? Eu fui candidata na última eleição de 2018, onde tiramos 10.308 votos, né? E de lá para cá nós ficamos em campanha eleitoral. Eu sou Adélia Farias, assentada em Araras. Meu histórico de vida tem início em 1986, né, com o MST, lá no início, em ocupações de terra. Mas na época do governo Lula, né, nós conseguimos fazer um curso de agronomia com ênfase em agroecologia, né, com o programa Pronera, que é o programa de educação na reforma agrária. E aí eu posso, com muito orgulho, dizer que eu aproveitei essa oportunidade, essa conquista coletiva que tivemos nesse país e consegui graduar em agronomia pela Universidade Federal, né, UFSCar. Então eu estou muito contente. A primeira foi
uma ideia de que o campo também consegue tirar voto, que uma mulher rural também consegue aglutinar todo o apoio político que é necessário em uma eleição, né? E agora nós estamos assim preparados. Foi assim 4 anos que eu me organizei, me preparei. Estamos aí para vencer a eleição e contamos com o apoio de todos, né? Eu serei a primeira mulher agricultora a ser eleita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, essa preparação ocorreu durante muitos anos. Então, você é um fruto das políticas do governo Lula, governo Dilma, dos governos do PT, e tenho certeza, um bom fruto, né? Então, a primeira mulher assentada, negra, engenheira agrônoma, porque tivemos governos do PT, e porque temos também petistas como você, se propondo a defender a agroecologia. Então, eu gostaria que você nos dissesse as suas propostas. Beleza. A sociedade investiu em mim, né? E um governo de esquerda também. Então, eu preciso retornar esse investimento, e como a situação de fome volta nesse país, esse retorno tem que ser rápido, né? Primeiro, a agroecologia. Para mim, tem que o ser humano, ainda mais nós rurais, equilibrar com a natureza. A gente precisa reajustar todo o sistema que está completamente desequilibrado em São Paulo. Você vê que São Paulo, um grande território é só de cana, um grande território é pecuária extensiva, né? O solo cansado. Então, precisamos de política pública que possa rejuvenescer essa terra, sabe? E a natureza consegue fazer isso. É só a gente virar aliado nela, né? E não basta o agricultor ter essa política de fazer esse trabalho junto com a natureza. É preciso consumidor também, é preciso política pública. No governo do estado de São Paulo, precisa de subsídio para o campo, né? Porque num governo fascista de Bolsonaro, governo de Dória e de outros governos que tivemos em São Paulo, a gente precisa de política pública que trabalhe o orgânico, a agroecologia, a comida limpa, sabe? A comida saudável em nossas mesas. E, além disso, a questão da mulher, para mim, é histórico, porque a gente tem no campo, Ana, uma organização que eu ajudei a fundar, chamada MAQUESP, que é a Organização de Mulheres Assentadas e Quilombolas do Estado de São Paulo. Então, com a minha experiência junto à luta pela terra, nós organizamos as mulheres, sim, a gente trabalha gênero também, né? Então, isso é super legal. Daqui a pouco eu volto a falar com você sobre a questão das mulheres. E eu agora quero focar um pouco mais na questão da agroecologia e da fome. O Brasil sempre foi considerado um celeiro do mundo, e hoje em dia não consegue nem ser um celeiro para seu próprio povo. E nós estamos aí passando fome, e os alimentos produzidos são principalmente por causa dos movimentos agroecológicos, né, de que você faz parte. Então, a gente vê falar tanto do agronegócio, existe o bom agronegócio, mas só hoje em dia parece que no Brasil só se planta para exportar, né? Soja, algodão, cana, e o resto fica para lá. Ou seja, quando tem um pouco da comida, ela é cheia de agrotóxicos. Então, eu gostaria que você nos falasse também sobre essa questão do agrotóxico e da agroecologia. É 2 projetos em jogo, né? E que nessa eleição, o eleitor e a eleitora vai ter oportunidade de escolher. Um é o agronegócio, os commodities, como você mesmo disse, né? Que é a agricultura que produz com muito veneno de forma convencional, né?
E essa agricultura, ela não pensa em saúde, em educação ambiental, ela pensa em ganhar dinheiro com a agricultura. E ganhar dinheiro com a agricultura é perigoso, porque você destrói a natureza. Então, a agroecologia é o contrário de tudo isso, né? A agroecologia é você pensar na natureza, no ser humano que planta e no ser humano que consome. Porque não dá para pensar o ser humano apenas que planta, né? O governo vai ter que trabalhar política pública de comércio, porque não adianta também a gente produzir orgânico, sabe? E vender em um mercado a preço alto, né? O grande mercado para nós, da agricultura familiar, a gente conquistou no governo Lula, que é a merenda escolar. Esse mercado, ele é maravilhoso. Então, se a gente conseguir trabalhar, começar com os 30% que já é lei, da agricultura familiar, colocar alimento saudável na merenda escolar, gira capital, porque o problema do campo não é a falta de dinheiro ou a falta de recurso em produção, é o giro do capital. Então, quanto mais a gente ter projetos, ter comercialização que gira capital na área rural, com certeza a produção em um ano ela aparece, viu? E a gente tem que trabalhar para isso. Agora, se girar capital só no agronegócio de usina, de cana, de pecuária extensiva, não chega ao campo. Pois é, Adélia, além desse agronegócio acabar sendo também predador, né, da natureza, com monoculturas, apenas para exportação, esse agronegócio que tanto propagandeia, que gera empregos, não gera empregos, porque nessas fazendas imensas o que você vê é bando de tratores, né? E você tem pouquíssimos funcionários, pouquíssimas pessoas trabalhando a terra, porque se utilizam de máquinas. E o emprego, que sempre foi até o subemprego na agricultura, desapareceu até esse subemprego. E os que trabalhavam na lavoura acabaram indo para os centros urbanos, morando na periferia, sem condições de saúde, de habitação, sem educação também. E quando a gente fala nessa agricultura ecológica, nós estamos falando também de saúde, porque se você não usa agrotóxicos, você está falando de saúde, você está protegendo a saúde das pessoas. Agora, sobre o emprego, que você disse, eu como desde 1986, né, que eu tenho até dificuldade de falar, porque o tempo é tão longo, né, que eu atuo em relação à reforma agrária, a luta pela terra, né. Cada lote de reforma agrária gera 5 empregos, que não seria um emprego desde sem carteira, mas teria 5 pessoas ali dentro da casa, com alimento, né, com condições de vida. Então, não existe você ter uma grande empresa de agronegócio que gera mais emprego que uma área livre onde tem a reforma agrária. Eu acredito que a agricultura de sítios também deve ser algo super parecido, né? Então, por emprego, a reforma agrária é o melhor investimento do campo. Não existe outro, né? E a saúde, eu acredito que um São Paulo agroecológico, um São Paulo equilibrado em relação à natureza, vai ter uma contribuição na saúde muito forte, sabe? Que é a saúde preventiva, né? A agricultura, quando ela é bem tratada, ela gera saúde preventiva.
Pois é, essa política, né, dos governos do PT, do governo Lula, do governo Dilma, de comprar a merenda escolar através dos pequenos agricultores, eu fico imaginando o prato das crianças, quanta saúde não estava ali, com todas as proteínas e minerais que um ser humano precisa, né? Então, essa política da merenda escolar, do apoio ao pequeno agricultor, tem que continuar. Eu tenho certeza que o Haddad, enquanto governador de São Paulo, vai trabalhar nisso, e você, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, vai ser uma grande propulsora dessas propostas, vai ajudar bastante ao governo do Haddad em São Paulo. Você falou de uma associação, incluindo, inclusive, quilombolas. Você podia falar um pouquinho sobre isso para nós? Ah, legal. A Maquesp, ela está com 21 anos de idade e a gente construiu essa ideia fazendo o encontro de mulheres com assentadas e quilombolas juntas. Começou assim, né? Porque eu me considero quilombola. Porque na luta pela terra, os primeiros pioneiros são os quilombolas. Não tem como imaginar outras comunidades que não seja quilombola. O Brasil é um país quilombola. É o Estado que chama a gente de assentados, entendeu? Mas a gente for pensar de maneira assim, raciocinar a história, né? Eu, como mulher assentada, eu sou continuidade de uma luta quilombola. Então, ontem estávamos no quilombo Caçandoca e Ubatuba, e essa ideia permanece mesmo, sabe? Que nós somos pessoas que continuaram a luta quilombola. Todo assentado, ele traz em si essa linhagem, né? No melhor sentido da luta quilombola, porque o Brasil é um país que tem uma quantidade de quilombolas imenso. Se juntar os assentados com os quilombolas, é um dos países que mais lutou pela terra nesse mundo. Às vezes a reforma agrária que é feita pelo governo é feita um pouco a mais, um pouco a menos, né? Porque a questão fundiária é muito séria no Brasil, mas a nossa organização iniciou assim, pensando mulheres quilombolas e mulheres assentadas juntas. No último encontro, nós também, as populações indígenas, né, as mulheres vieram para o debate, as mulheres indígenas vieram para o debate junto com a gente, sabe, as caiçaras também, entendeu? E várias periferias de São Paulo que trabalham com horta urbana. Então, foi uma troca de experiência muito grande que tivemos, né? Isso aconteceu há 4 anos atrás, né? Então, foi super legal. Porque nós temos o mesmo jeito de entender feminismo, de entender o movimento de mulheres, né? Nós, mulheres rurais, assentadas, quilombolas, indígenas, caiçaras, temos muita coisa parecida entre nós. Você vê quanta coisa nós temos a falar sobre isso. Os quilombolas, os indígenas, que hoje são tão perseguidos, né, por esse desgoverno do coiso, né? Então, a gente vê que foram os quilombolas os que deram o primeiro grito por libertação, não só da escravidão, mas também libertação de uma colonização portuguesa. Então, acho que os quilombolas são o primeiro exemplo, assim como os indígenas também, os povos primitivos, de nossa vontade de independência e de liberdade, né? Então, esse trabalho, unindo essas pessoas que amam a terra, que cuidam realmente da terra, esse trabalho é importantíssimo e precisa ser disseminado. Através dessa perseguição que sempre existiu e que, infelizmente, hoje, em pleno século XXI, está acentuada no nosso país, a gente está tendo a oportunidade de conhecer esse movimento, essas pessoas que cuidam da nossa terra. E você aí não só está trabalhando nesse movimento, mas também, como você falou, num movimento feminista. Agora você pode se estender mais sobre essa sua luta. Muito bom.
Sobre o movimento feminista, né, às vezes as pessoas que moram na área urbana, por ser operárias ou por estar em outras categorias na cidade, faz uma luta muito sozinha, individual, né? E aí o feminismo teve um avanço muito grande no que diz respeito ao direito individual, né? De conquistar o mundo enquanto mulher. Agora, eu como mulher rural, mulher negra, rural, sabe, camponesa, eu acredito, sabe, porque é a minha realidade, sabe, que o nosso feminismo é comunitário, porque as mulheres rurais, elas pegam a comunidade como um todo, né? A comunidade, ela quando entra numa crise econômica, como aconteceu nesse governo, homens e mulheres acabam se apelando, sabe, a ficar próximo à mulher. Né? E esse governo genocida, ele joga sobre as costas das mulheres rurais um peso muito grande, que é o peso de produzir alimento quando um país passa fome. Né? Ainda mais nós, quando eu fiz o TCC, sabe, Casa, Terreiro e Quintal, Universo Feminino no Campo, nós, mulheres rurais, a gente não tem grana, não tem dinheiro, porque a gente trabalha para o autoconsumo de nossa família. Então, é muito diferente isso, né? É alimentação diária, de ter uma galinha que bota os ovos, a família vai lá e come tudo, né? A horta que está lá, que simplesmente a mulher trabalha muito no campo, mas o seu campo não é para venda, porque ela não consegue vender. Acaba virando uma extensão de sua cozinha. Então, o governo Lula e o governo Haddad tem que considerar essa extensão de cozinha, sabe? Essa dispensa que ultrapassa a cozinha e vai para a horta, pomar, sabe? Para o gado leiteiro e tudo, sabe? Valorizando a mulher camponesa, né? Porque nos momentos duros de um país, a mulher camponesa salva tudo, porque o homem ele fica endividado no banco, ele vai pegar o empréstimo, tentar estender a agricultura, e aí ele acaba entrando em regras do banco que obriga a usar o veneno agrotóxico, ela se mantém naquele espaço que é agroecológico. Para mim, a mulher agricultora, familiar, ela é 100% agroecológica, viu? Pois é, e na história da humanidade, o ser humano foi deixando de ser nômade a partir do momento em que iniciou a agricultura. E isso foi através das mulheres, né? Sim. As mulheres é que sempre cuidaram dessa agricultura. E falando numa outra força da mulher, é a força da mulher de distribuir, né, entre os seus e entre todos que a circundam, não só apenas o seu cuidado, o seu carinho, mas a sua própria força e o seu desejo de ser livre. É uma força realmente revolucionária. E você estava falando entre o campo e o meio urbano, e o movimento feminista. Realmente, eu sempre fui do movimento feminista, e durante muito tempo, o movimento feminista foi basicamente urbano. E depois surgiram as passeatas das margaridas, e aí foi que a mulher do campo se apresentou mais, né? Na Marcha das Margaridas, que hoje você tem isso todo ano, mas é muito importante que realmente se fortaleçam os movimentos no campo, porque, sem dúvida, vai ser do campo que vai partir essa luta maior por igualdade, acabando com essa desigualdade social. E acho que você faz parte dessa luta há tantos anos e certamente tem muitas propostas para essa questão racial, para essa questão de gênero. Gratidão à sua colocação, eu só tenho que elogiar, entendeu? E aí, as propostas muito importantes para mim, né, elas têm que vir da ideia de fortalecer a família, sabe? Fortalecer a família no campo é fortalecer sua comunidade.
E ninguém consegue fortalecer a comunidade sem a base dela, que é a própria natureza. Limpar os rios, sabe? O ambiente que vive. Então, o campo tem que ajeitar. As estradas nesses governos ficam abandonadas, sabe? Na época do Lula e Dilma, nós tivemos um bom investimento na questão de organizar a estrutura agrária camponesa, entendeu? Tanto em São Paulo como no país. Então, a gente precisa retornar a isso tudo, sabe? Agora, o mais importante de ter uma mulher rural, candidata hoje, eleita amanhã, né? Deputada estadual, é poder dividir o bolo orçamentário. O bolo em São Paulo é muito mal dividido, sabe? O planejamento de divisão desse bolo precisa ser bem dividido, levando em conta a alimentação, levando em conta a nossa saúde, a nossa educação, sabe? Quantas escolas no campo foram fechadas, né? Então, ter a gente... E aquele negócio de achar que o camponês, a criança do campo, se ela pega um ônibus, ela vai para a cidade, ela levanta às 5 horas da manhã para poder estudar na cidade, em um ambiente que não é o dela, isso é educação. Não é, sabe? A educação do campo tem que ser melhor trabalhada no governo Haddad, sabe? E ele, como professor, ele vai conseguir fazer isso. Pois é, você fala, todos nós sabemos, através de documentários e às vezes de visitas que a gente faz, como é a questão da educação no campo. Sempre impressiona e nos leva até e emociona quando você vê, às vezes, crianças do campo estudando sentadas em banquinhos de madeira de uma árvore. A paisagem é bonita, mas e o esforço é enorme. Então, aquelas professoras, né, que ficam ali a gente vai para a aula num momento assim de... Vão muitas vezes sem calçado, andando léguas, eu não sei quanto é uma légua, mas eu diria quilômetros, com um livrinho debaixo do braço para aprender alguma coisa. Então, você falou de estradas, eu acho que falando de educação, tem que pensar em transporte público, não é? Então, essa imagem que foi colocada agora, sabe, realmente é realidade. Mas isso é consequência de política de governo, política de abandono do governo, sabe? Porque o campo não precisa dessa imagem. O campo, a criança agricultora, né, que é o ambiente que eu nasci, são crianças que ela tem um acesso à formação muito rápido, porque ela trabalha com a biologia a vida toda, né? Tá ali, sabe? Os bichos nascendo, morrendo, sabe? Aquilo ajuda o cérebro a evoluir muito mais, né? Só que as pessoas ainda têm aquela cultura de achar que camponês, como é um sujeito ou uma sujeita que não liga para o emprego com registro sem carteira, não precisa de investimento em educação. Precisa sim, sabe? A gente precisa de que as crianças gostem dessa cultura rural. Porque você pode sim continuar sendo rural e sendo médico, sendo rural, sendo professor, veterinários, agrônomos, sabe? Você precisa de formação superior no campo, né? E precisa disso. E o governo tem que ter uma política para isso, né? Creche, vários lugares no campo tem cooperativas, né? Mas as camponesas, as agricultoras familiares, não têm o mesmo acesso à creche, né? Só para você ter uma ideia, Ana, todas as mulheres eram aposentadas, né? A nossa aposentadoria só ocorreu com uma luta muito forte que eu pude estar presente, sabe, atuante, em 1992, porque não podia ter duas aposentadorias numa mesma casa. Aí a mulher rural só conseguiu aposentar aos 55 anos
quando elegeu Lucy Choinais, uma deputada agricultora em Santa Catarina, muito minha amiga, né? E que a gente conseguiu aposentar as mulheres aos 55 anos, porque as pessoas achavam que o campo não precisava de aposentadoria. O pessoal trabalha a vida toda até morrer, para que aposentar? Né? Então, tem algumas políticas urbanas que as pessoas acham que o rural pode ficar isento dela. E isso não é verdade. Né? A educação do campo, para mim, é um dos projetos mais revolucionários que existe no mundo. E aí também, eu com o Haddad, num debate com o Haddad, eu já disse, né? Nós temos que fazer um governo petista em São Paulo que dê conta do letramento dos rurais. Não basta só alfabetizar, tem que letrar. As pessoas têm que ler, entender, sabe, escrever, né? Porque o campo, a gente vive uma coisa maravilhosa e escreve muito pouco, lê muito pouco. Ainda tem aquela memória terrível que o Monteiro Lobato foi embora desse mundo, sabe, e deixou, sabe, que o campo é um jacatatu, né? E não é. Aquela ideia era fazer um campo onde as pessoas tivessem que ir embora, né? Falar, não, eu não fico no campo, porque se eu quiser estudar meu filho, eu sou obrigado a ir embora do campo. É um campo sem gente. Olha o resultado dele, né? Então, a gente quer reforma agrária, a gente quer um campo com gente, um campo com família, com comunidades, né? Onde as pessoas que moram na área urbana possam ir no campo passear. E isso é super legal, sabe? E começa a ter esse envolvimento com a cultura camponesa. Que eu conheço gente na cidade de São Paulo que é muito camponês, né? E aí é interessante essa ligação com a natureza, sabe? E as universidades é obrigada a conduzir para esse ligamento total, entendeu? Então, eu estou muito contente com a agroecologia, que avançou nos campos universitários, sabe? Tem tanto jovem que hoje tem um pensamento agroecológico super legal, né? Está em nossa campanha. Então, eu estou muito feliz nesse momento que estamos vivendo, tá? Por que eu estou feliz no momento que estamos vivendo? É que no momento duro da vida é que a gente tem grandes reflexões, né? Então, esse momento está levando nós à reflexão. Eu espero que essa reflexão venha positivo, né, para as urnas, né? E que Lula, Haddad, uma bancada federal enorme de esquerda, uma bancada estadual enorme de esquerda, seja o resultado, né? Porque na última eleição foi muito triste, né? O resultado que tivemos. Pois é, e educação é isso tudo que você falou. A criança do campo, ela tem a sua cultura, ela tem a sua tradição que é passada oralmente por gerações e gerações, e isso não pode se perder. Agora, ela precisa de um pouco mais de tecnologia, de conhecimento, e ela então adquire isso na educação mais tradicional. Mas a gente espera que essa educação que o Haddad vai levar para o campo forme outros engenheiros agrônomos que voltem para o campo. Porque o que a gente via na nossa história passada é que os filhos do campo, dos grandes latifundiários, iam para a cidade, se formavam em doutores e ficavam nas cidades. E nunca voltavam à sua terra, né? Então, a gente viu essa terra totalmente desprezada pelos próprios filhos daquela terra. Então, esses novos engenheiros agrônomos que vão se formar, vindos do campo, certamente terão essa visão agroecológica que você tem e vão poder realmente contribuir para que o Brasil volte a ser um celeiro, né? Um celeiro para todos, um celeiro para o mundo. E você estava falando na aposentadoria da mulher rural, né? A mulher rural, como todas as outras mulheres, sempre teve, no mínimo, uma dupla jornada. Era na sua própria casa e trabalhando no campo. E essa nunca se aposentou. Então, lutar por essa mulher rural vai ser outra missão importantíssima que você vai ter, né? Legal. Não, vai ter sim.
E outra, segurar essa aposentadoria conquistada, né? Porque muitas vezes a companheira do campo, ela vai fazer uma entrevista para aposentar e ela é reprovada, simplesmente não consegue comprovar que é rural. Esse é o desafio é um absurdo. maior. Porque, como eu disse antes, tem mulher que ela trabalha no campo, mas ela não vende nada porque o produto não consegue ter ser o suficiente para venda. Ela alimenta a sua família o tempo todo. Essa mulher, ela precisa provar por nota fiscal que ela é rural. Não precisa. Acho que tem que ter lei no Estado que essa mulher basta chegar e comprovar seu endereço no campo, né? A minha candidatura, ela veio indeferida, primeiramente, quando eu apresentei o meu endereço rural. O CEP rural não era reconhecido, eles queriam um CEP urbano, que eu arrumasse uma pessoa da área urbana que colocasse o meu endereço lá. Não existe, né? Vocês não existem, né? Não, mobilizamos advogados e tudo para manter meu endereço rural. Meu endereço é no assentamento, meu CEP é rural. A Justiça Eleitoral tem que aceitar que meu CEP é rural. Eu não vou arrumar uma amiga na cidade, sabe, para dizer que eu sou rural, né? Então, é como se a pessoa que é morador de rua não tem CEP, né? Poderia também vir uma candidatura indeferida, né? Então, mas nós lutamos, nós conseguimos. Eu estou candidata a deputada estadual, meu CEP é rural, e sempre será sendo rural, entendeu? Mas é uma coisa que no governo Haddad tem que trabalhar melhor, né? Porque hoje dá para reconhecer os territórios rurais, sabe? E os rurais ter CEP igual qualquer morador de área urbana. Isso aí, você vê, parece uma coisa tão boba, né? Que para a pessoa da cidade, a gente nem imagina que você tenha passado por um problema desse. Um CEP rural. Eu nunca, olha que eu sou uma pessoa informada, eu nunca pensei que isso tivesse acontecido. E acontece com você e com tantas outras, que vocês não têm nem o CEP rural. Como a gente também aqui na cidade, na periferia, em algumas favelas, como a gente chama, as pessoas também não têm CEP. O CEP é o CEP da Associação de Moradores, né? Quer dizer, não tem, na verdade, uma cidadania reconhecida, né? Isso mesmo. E você, essa luta pelo CEP rural, tem que abrir o olho. O Estado tem que dar um CEP para ela. Tem que abrir o olho, a nossa população tem que abrir o olho, que as desigualdades são em diversos aspectos. Um simples CEP é um motivo para tanta luta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que você está falando da comercialização, como é que ficaria a questão do armazenamento, da produção das mulheres lavradoras, campesinas, armazenamento dos seus produtos? Primeiro, esse governo Bolsonaro acabou com o nosso armazém, né? A Conab, né? Então, a gente já tem que começar, o governo Lula, a reconstruir o armazém nacional, porque a Conab é o armazém nacional, né? E aí vai ter que trabalhar vários projetos que a gente possa construir o armazenamento, porque a agricultura familiar, quando fala assim em reconstruir o país, nós é o pilar base para a reconstrução, né, desse país, né? E precisamos armazenar. Outro armazenamento que nós precisamos fazer, e você disse algo que para mim é muito interessante, que a mulher que dá origem à agricultura, né, que é a semente crioula. Nós precisamos desenvolver armazenagem para semente crioula, porque as mulheres têm o domínio em relação à semente. Nós passamos um período fazendo questionamento em relação à transgenia no campo, que é importante continuar fazendo, essa guerra em relação à semente que o agronegócio faz, né? Mas a nossa semente crioula, quem vai dar toda a proteção a ela é quem sempre deu, sabe? São as mulheres. As sementes do milho no México mesmo, as mulheres é que
domina todo esse armazenamento de semente, né? E outra, sabe, tem muita coisa que a gente perdeu, porque no passado os rurais sabiam toda a técnica de fazer esse armazenamento de um ano para o outro, né? De fazer a seleção genética e tudo. Nós perdemos, porque a indústria de semente ela foi concentrando, né? Após a Segunda Guerra. Então, nós precisamos de um governo muito atento a isso. E daqui 4 anos, o Brasil, além de ser um celeiro em produção, precisa ser um celeiro de armazenagem e produção de semente crioula. Tanto de hortaliça, milho, amendoim, sabe? Arroz, feijão e tudo mais. Você vê o caso do Peru, quantas sementes crioulas eles têm, como eles vêm guardando tudo isso desde o tempo dos Incas. Então, é realmente manter a cultura, manter a nacionalidade, né? Isso é um trabalho belíssimo. Vocês têm algum apoio da Embrapa, que parece que é uma empresa brasileira que realmente faz a pesquisa séria? Então, a Embrapa, quando a gente estava escrevendo o plano de governo Lula, né, porque eu faço parte do coletivo agrário da Secretaria Nacional, né, a gente estava com medo, até uns meses atrás, que ela fosse privatizada, que toda a pesquisa de semente, de produção, fosse tudo privatizado, entendeu? O medo maior é esse, porque a Embrapa ela não foi feita para o agronegócio como acontece hoje. Ela foi feita para a agricultura familiar. Ela foi feita para trabalhar o desenvolvimento de sementes crioula. Não é a semente transgênica, né? Não é a transgenia. Então, a questão ética da Embrapa, sabe, ter ela como uma empresa nacional em relação à pesquisa agropecuária, para nós, da agricultura familiar, é fundamental, tá? Estamos assim, nossa, a gente tem que estar de olho na Embrapa, porque ela não pode ser vendida, né? De jeito nenhum, porque vender a Embrapa, gente, é acabar com um histórico de pesquisa tão grande no campo. E não é só pesquisa em relação à agricultura familiar só, não. É pesquisa em relação à ciência indígena, porque indígena também fez ciência. A ciência não começa no Brasil com 500 anos só, entendeu? A pesquisa afrodescendente, porque sempre teve a questão afrodescendente, e não começou com 500 anos, porque os negros vieram da África com uma ciência histórica africana também, né? Então, o mundo aqui na América não começou com 500 anos de pesquisa. E a Embrapa acumulou tudo isso, né? Então, a gente tem que estar de olho. E não só os rurais é obrigado a ficar de olho nisso, sabe? Mas toda a sociedade. E se a gente perder a Embrapa, nós vamos perder o coração de toda a pesquisa agrária em nosso país. Tem que defender a Embrapa, como defendemos Petrobras, como defendemos Eletrobras e tantas empresas brasileiras que nos dão orgulho. Eu queria que você falasse, nosso tempo está acabando, sobre a questão da violência no campo, a violência de gênero. Bom, a violência no campo em si, ela sempre existiu, né? Então, o conflito fundiário, a questão do poder da terra, arma as pessoas, sabe, e mata. Mas eu gostaria, antes de relacionar as mulheres, dizer o seguinte: no golpe da Dilma, a violência no campo ela aumentou de forma assustadora, entendeu? Então, hoje, o campo, sabe, a jagunçada de fazendeiro, a UDR, eles estão muito armados, entendeu? Porque já havia uma certa cultura, sabe? Já havia um lastro cultural, né? Então, hoje o campo está muito armado. As mulheres rurais, a violência do campo é muito pesado.
Ela é pesada porque ela vem no sentido educativo. Olha que coisa incrível, sabe? O homem do campo bate na mulher como se estivesse educando alguém, né? E, além disso, os meios que protegem a questão urbana, que uma casa é próxima à outra, né? As pessoas escutam alguém apanhando, o grito de alguém, né? No campo, essa distância aumenta muito. Então, essa proteção, ela é super importante ser adequada à questão rural, né? Porque, por exemplo, né, na lei Maria da Penha, o agressor tem que ficar a uns 100 metros, né, 80, distante de sua vítima, né? Imagina, tem área do campo que você fica aí 500 metros, 1000 metros longe e continua sendo vitimada, né? Porque um carreador que leva 800 metros, como é que você impede o homem de entrar nele? Então, esse território ele foi pensado urbano, de forma urbana. O território rural, para combater a violência, tem que ser pensado de uma forma que ele meça de forma completamente diferente, viu? Eu acredito que para a mulher que mora em favela também, ele tem que ser readaptado. Adélia, agora nós estamos concluindo o nosso programa e eu gostaria que você fizesse as suas palavras finais. E primeiro também quero te dizer que foi um imenso orgulho que eu participei desse programa com você. Para nós é uma honra tê-la no PT e tenho certeza que você, eleita, vai dar uma grande contribuição ao governo Haddad. Muita gratidão, Ana, muita gratidão por ter me convidado e dado esse espaço de fala, sabe, para mim. Que é muito importante, porque a gente no campo não tem muito recurso para campanha, né? Então, toda entrevista, todo espaço de fala, eu procuro fazer de forma assim, maravilhosa, sabe? Às vezes atropela até, mas tem que ser feito de forma maravilhosa, né? Eu vou procurar corresponder, embora que eu costumo brincar que eu me preparei tantos anos para ser uma parlamentar, sabe, de oposição, né? Aquela ferrenha parlamentar de oposição, sabe, estilo Marielle Franco, né? Mas Haddad não vai me dar essa oportunidade, viu? Não vai, porque nós vamos ser governo em São Paulo. Então eu vou ter que reaprender, né, em tempo curto, porque nós vamos ser parlamentares junto com um governo maravilhoso que estamos construindo em São Paulo. Para mim, isso é importante, sabe? Oposição não deu para mim, né? Porque nós seremos governo, né? E a gente está no maior partido da América Latina, né? Isso é um orgulho ser petista, assim, incomparável, viu? E como nós podemos ajudar a sua campanha? Entrar nos seus sites, como é que podemos fazer? Joga toda a minha rede social aí, sempre que puder. Meu número é Adélia 13066. E nós estamos todo dia, porque voto se conquista um por um, tá? Então, quem está ouvindo tem que repassar para a família, para os amigos, sabe? E dizer o seguinte: olha, eu achei uma mulher da roça que está concorrendo a deputada estadual, e essa mulher da roça, por um esforço grande, individual e coletivo, sabe, um esforço de governo petista, ela é uma engenheira agrônoma, sabe, e está preparado para isso, sabe. E outra, entrando uma mulher rural, entra todas, viu? Então, vale a pena investir em nós. Muito Obrigado. bem. Um grande abraço para você e sucesso. Gratidão. Eu sou Adélia Farias, sou candidata a deputada estadual pela segunda vez, moro no assentamento, serei eu a primeira mulher agricultora na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
13, é 13, é 13, é 13 na palma da mão. Bateu, juntou e fez o coração. Quem defende você é o PT. É o PT. É 13, é 13, é 13, é 13 na palma da mão. Bateu, juntou e fez o coração. É 13!